eu sou a doutora Elaine Cruz, que bom ter você aqui com a gente para nós conversarmos mais um pouquinho sobre equilíbrio emocional. Esse livro que tem abençoado tantas vidas, que fala sobre personalidade transformada pelo fruto do Espírito. E claro, a gente vai conversando sobre o fruto do Espírito e também sobre a ausência do fruto, o que faz conosco, o que causa a nós a ausência do fruto. Nós estamos focando aqui no amor, que é a primeira, vamos dizer assim, a primeira atribuição ou a primeira virtude do fruto do Espírito, lembrando que são nove virtudes, na realidade, como se fossem 9 gomos de um só fruto, um fruto que nós precisamos frutificar com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre pessoas rixosas, isso mesmo. A gente tem alguns textos na Bíblia que falam sobre mulheres rixosas, mas não são só as mulheres que são rixosas, não. Não são só as mulheres que guardam rancores, que vão guardando mágoas e que muitas vezes não conseguem segurar e falam e reclamam. Há muitos homens rixosos, muitos homens também reclamões, pessoas que vão perdendo aquela alegria e vão guardando o rancor. Quando a gente fala de rancor, nós estamos falando literalmente de questões que vão acometendo o nosso coração e que vão fazendo com que muitas vezes a gente vai guardando uma mágoa a tal ponto que ela literalmente vai se entranhando dentro da nossa psique. Na página 71, eu digo o seguinte: quando a raiva ou a ira se instaura e se prolonga, ela produz rancor, um sentimento amargo que vai corroendo a mágoa por dentro. Quando deixamos que o rancor se aloje na nossa alma, vamos de uma forma imperceptível no início, desenvolvendo atitudes rixosas, quando o rancor sairá pela boca, na forma de resmungos e queixas. Tantas pessoas que reclamam, tantas pessoas que têm tantos motivos para agradecer, mas elas focam nas coisas ruins, elas não conseguem esquecer, elas estão sempre abrindo aqueles baús antigos e literalmente reclamam, se tornam rixosas. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 19, diz assim: é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. É melhor viver no deserto do que viver com uma mulher ou um homem briguento e amargurado. Uma pessoa que vai introduzindo a amargura, que vai se tornando rancorosa e que vai fazendo com que nas suas ações, as suas palavras sejam sempre amargas, amarguras, sejam sempre reclamações. É difícil, a Bíblia diz que é melhor morar debaixo de uma goteira, isso é, ter uma goteira na cabeça, do que morar ao lado ou junto com uma mulher rixosa. Ou a gente pode abrir também, claro, com um homem reclamão, um homem que sempre reclama, por mais que a esposa faça, por mais que o marido faça, o cônjuge sempre reclama. Há crianças que, se a gente não tratar muito bem, são assim, começam a reclamar para chamar atenção, começam a reclamar por uma autocomiseração, para se fazerem de coitadinhos, e aí toda a família acaba cercando. Mas se a gente não tratar, desenvolve um comportamento rixoso, sempre reclamando se a comida tá quente, se a comida tá fria, se tem sol, se tem chuva. Pessoas que vão perdendo a capacidade de serem gratas por aquilo que têm, por aquilo que recebem. Em muitos períodos, especialmente no período medieval, receber continuamente uma goteira na cabeça era uma das formas, na realidade, de muitas vezes levar a pessoa à loucura. A primeira gotinha era refrescante e gostosa, mas depois de um certo tempo, isso se tornava, na realidade, como um instrumento de tortura. Cada gota que batia na cabeça daquela pessoa, ela ouvia aquilo como se fosse um sino tocando no seu cérebro, e cada vez mais aquilo ia trazendo desespero. Morar com uma pessoa briguenta, reclamona, é literalmente um desespero.
Página 72, eu digo, há pessoas que gostam de discutir, gostam de se envolver no que elas chamam de uma boa briga. E aí a minha pergunta é, quando é que uma briga é boa? Briga nunca é boa. Tem muita gente que diz, eu gosto de brigar, de usar da minha eloquência, mas na verdade uma briga nunca vai ser boa, sempre vai deixar feridas. Então não existe uma briga boa. Pode existir sim duas pessoas emitindo opiniões, colocando, conversando. Agora, esse limite entre uma discussão acalorada e uma briga do tipo que causa no outro uma dor, ou quando alguém fala alguma coisa que vai ferir a emoção, que vai ferir a autoestima, que vai ferir a moral, esse limite é muito estreito. Pessoas que gostam de brigar, pessoas que gostam de colocar para fora o seu rancor e que muitas vezes desenvolvem uma coisa que é muito pior, que é a cólera, que é uma pessoa que sempre reclama, uma pessoa que sempre vê o lado ruim, é uma pessoa que vai literalmente desenvolver a cólera. Aqueles que guardam rancores desenvolvem a cólera, gritam, esmurram paredes, se envolve com brigas desnecessárias no trânsito, no trabalho. Quantas pessoas você não conhece, eu também, que literalmente quando sentam ao volante de um carro, se elas pudessem, elas saíam atropelando todo mundo, elas vão brigando com os outros motoristas, elas ficam tão tensas, tão exasperadas, e se não forem travadas, podem inclusive se envolver em brigas desnecessárias. Tem tantas pessoas que quando vão para almoços em família, acabam sempre tocando naqueles assuntos que sabem que aqueles assuntos que vão irritar a sogra, o sogro, o cunhado, pessoas que provocam brigas, pessoas rancorosas, pessoas que gostam da cólera, daquele movimento de explosão. Mas sem perceber, elas acabam pecando, elas acabam ferindo, elas acabam explodindo. E quando uma pessoa explode, ela perde totalmente a sua razão. Quando a cólera é direcionada para pessoas próximas, ocasionando violência e agressão com atos e palavras, ela é capaz de abrir feridas que podem levar anos para cicatrizar. Portanto, muito cuidado com as suas reclamações. Uma reclamação pode ser dita e a gente às vezes vai reclamar com o filho, a gente vai reclamar com o marido, a gente pode até colocar aquilo que nos feriu, aquilo que nos magoou, mas cuidado, porque às vezes o outro já pediu perdão, às vezes o outro já se consertou e a gente continua reclamando, mas você fez, e aí reclama de tudo. A cólera vai surgindo, chega uma hora que a pessoa explode sem razão e muitas vezes tem muita gente que explode, que grita, que esperneia, às vezes que agride, que é violento e que não volta para pedir perdão e que não volta para reconhecer o seu erro. Muitos de nós, eu digo aqui, precisamos repensar as nossas reclamações. Brigamos por algo que é sério? Estamos reclamando por uma coisa que de fato faz sentido ou é só por hábito? Tem gente que tem hábito de reclamar. Não podemos de vez em quando, quem sabe, fazer vista grossa para uma bagunça de um filho, para uma roupa que fica mal guardada, por uma toalha molhada em cima da cama, por um sapato que fica jogado pelo meio do caminho. Às vezes a gente pode fazer vista grossa, mas tem muita gente que prefere não fazer vista grossa. É claro que a família muitas vezes tem que perceber e compreender que precisa ajudar, que todos moramos numa casa, que as tarefas domésticas têm que ser feitas por todos, mas ainda assim cabe muitas vezes a nós fazermos a vista grossa para que muitas vezes a harmonia familiar não seja perdido. Na verdade, eu pergunto aqui,
Quantas vezes as reclamações produzem mal-estar e irritação em momentos de comunhão familiar? Se você está com seus filhos, se você está com seus netos, se você está com a sua esposa e é um momento de estar em família, é um momento de um almoço dominical, é um momento em que você está junto, está indo para a igreja, está voltando da casa de Deus, não é hora de reclamar, não é hora de voltar a assuntos antigos, é hora da gente se unir. Muitas vezes reclamações mal feitas, repetidas, que causam irritação, mal-estar, ao invés de promover a união da família, vai cada um para o seu quarto, é um filho que levanta da mesa, é um genro que não mais volta na casa da sogra, é uma filha que se chateia com os pais, é um marido que fica chateado, vai para um cômodo, a esposa vai para o outro, e aquela harmonia familiar é perdida porque uma pessoa não soube literalmente guardar a sua irritação e de modo correto, de modo sensato, reclamar da forma como deve, mas muitas vezes reclamar também já trazendo soluções. Arrancar o rancor e voltar a amar, será que não é muito mais interessante e não vai promover uma vida familiar e pessoal melhor? Quem sabe observar aquilo que é bom? Quem sabe pensar as qualidades e não os defeitos? Há pessoas que reclamam por tudo, fazem chantagem emocional dentro do casamento, fazem chantagem emocional junto com os seus filhos, não têm paciência com os seus subordinados e ainda assim, ainda complicam as suas relações de amizade. Um desamor curtido profundamente arraigado afeta muito a nossa vida com Deus. Você conhece a história do povo ao sair do Egito? O povo reclamava do maná, reclamava porque tinha sede, reclamava por conta de águas amargas, reclamava achando, e quantas vezes não disseram a Moisés, antes a gente tivesse ficado no Egito, lá a gente tinha melancia, lá a gente comia à vontade, o que era mentira, eles se alimentavam de cebola e alho. É muito interessante a gente perceber como essa amargura que vai crescendo faz com que as pessoas voltem e até mesmo coloquem em pauta mentiras. O povo reclamou tanto, que fez com que Moisés, um homem tão manso, mais manso que já existiu, perdesse a paciência. Cuidado para você não perder a paciência com pessoas rixosas. Cuidado para você não ser a pessoa rixosa. Deus não gosta de reclamação. Deus não gosta de uma pessoa moada. Deus não gosta de uma pessoa que não sabe agradecer. Deus não gosta de quem não sabe voltar e pedir perdão, pedir desculpas. Deus gosta de uma pessoa que leva até Ele as suas razões. Quem sabe Deus pode nos justificar, que coloca com sabedoria, com decência, com muita tranquilidade para o seu cônjuge, para os seus filhos, aponta o erro, mas também aponta soluções, aponta caminhos, mas que sem dúvida alguma tem um coração grato diante de Deus, um coração contrito diante de Deus, porque esse tipo de coração Deus não despreza. O ódio, a falta de amor, produz brigas, dissensões e invejas. É uma obra da carne e precisa ser cortado pela raiz. Portanto, quando você perceber que está irritado, que está afrontado por conta de alguma coisa, se afasta, se cale, deixa aquele fervor, aquela coisa que está fervendo dentro de você, deixa aquilo esmorecer, deixa aquele ânimo exaltado passar antes de você disciplinar um filho, antes de você conversar com seu chefe, com a sua esposa ou com o seu marido. Depois de você identificar a razão da sua amargura, da sua raiva ou até mesmo do seu ódio, quem sabe não vale a pena conversar com seu pastor, com um bom conselheiro, quem sabe conversar de uma forma tranquila, num jantar a dois, à luz de velas, sem reclamar, mas literalmente conseguindo pontuar para o seu cônjuge, para a sua família, aquilo que lhe cabe. Conversar com um bom conselheiro, com uma pessoa que pode te orientar.
Cuidado com os fofoqueiros, cuidado com aquelas pessoas que quando você levar um problema, coloca mais lenha na fogueira ainda. Faz com que você saia de lá com mais vontade de brigar. Se afaste dessas pessoas, porque essas pessoas podem nos levar para o inferno. Assuma um compromisso de, a partir de então, passar a amar aquela pessoa que te irritava, que você odiava. O amor é para aquele que não merece. O amor é para aquele que nos irrita. O amor é para aquela pessoa no meio da nossa família que mais tira a gente do sério. E geralmente essa é a pessoa que mais se parece com a gente. Engula as afrontas. Página 74. Engula as afrontas, abra mão do fato de ter razões para se revoltar. Esforce-se para proferir palavras agradáveis e educadas a quem o feriu. Que Deus nos ajude para que nós não sejamos pessoas rixosas. Pessoas rixosas não vão entrar na Canaã celestial. Deus te abençoe.